ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão, equipe celebrativa, canto, guardas de honra, leigos sacramentinhos, povo de Deus das comunidades da Santíssima Trindade e do nosso santuário arquidiocesano de adoração, paróquia de São Benedito. A nossa temática nesta 88ª Semana Eucarística, como já nos foi lembrado antes da oração coleta, é chamados ao cenáculo como discípulos enviados como apóstolos. A minha pregação se fundamentará em 3 momentos. O primeiro, uma brevíssima exegese sobre os textos. Segundo, uma alusão ao tema, tendo como referência o livro do Padre Manuel Barbiero, inspirado no grande retiro de Roma, de 25 de janeiro a 30 de março de 1865. Permanecer em mim, permanecer em meu amor. E por fim, sobre o santo de hoje, São Carlos Borranda e seus 21 companheiros mártires. Em princípio, nós não podemos desassociar este tema, chamados ao cenáculo como discípulos enviados como apóstolos, de 2 premissas do saudoso Papa Francisco. Primeira, a Igreja está em contínuo estado de missão. E estando em contínuo estado de missão, ela é uma igreja que está em movimento de saída, em movimento de discipulado, em movimento de anúncio, em movimento que é próprio do enviado. E nesta comunidade de fé, os sacramentinos há 88 anos no corrente ano fazem este trabalho. Enviados anunciam Jesus Eucarístico, ontem, hoje e sempre, até a plenitude dos tempos, quando houver o advento do reinado eucarístico de nosso Senhor. Uma segunda premissa é que o Papa Francisco também nos lembra que esse exercício do discipulado, este envio, ele só terá consistência se de fato a fraternidade por Cristo, com Cristo, em Cristo, for o principal sinal que atraia e irradie novos discípulos. E por isso, nosso Senhor nos deixou o mandamento do amor. E no seu escrito Fratelli Tutti, todos irmãos, o Santo Padre nos relembra esse chamado que deve ser por
de ressurreição, de vida nova em Deus. E é interessante que a narrativa dos saduceus, ela continua, infelizmente, ressoando neste terceiro milênio, porque nós não compreendemos o fator que diferencia a eternidade de Deus, a vida em Deus. E este fator se chama tempo. O tempo da eternidade de Deus, da vida em Deus, que começa na nossa história pelo sacramento do batismo, onde recebemos o Espírito da vida eterna, é diferente deste tempo humano. E se ele é diferente, as suas relações, as suas prospecções também são bastante distintas. Basta dizer que o nosso tempo é cronos. O nosso tempo tem passado, presente e futuro. E o tempo de Deus é kairos ou kairos. O tempo de Deus é o eterno presente. Porque para Deus não existe passado e nem futuro. É o eterno presente. E nesta eternidade do que é presente, todos nós somos chamados a alimentar com inteireza essa chama viva do amor de Deus, como nos diz o apóstolo São Paulo à sua carta, a sua segunda carta a Timóteo. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Recebemos esta chama de Deus, este grande dom da vida eterna, e ele deve ser sempre presente no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, reagir, celebrar, conviver. Porque Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade, e não de timidez e medo, e muito menos de ilusão e desesperança. E por isso, ser um discípulo, fazer o caminho do discipulado, nos faz sentir continuamente enviados como apóstolos, tal como nosso pai fundador, Pedro Julião Eimar, quando nós temos o Evangelho como a razão do nosso viver, do nosso crer, do nosso adorar, do nosso amar, do nosso servir. E esta primeira carta, esta primeira leitura da segunda carta, ela é preciosíssima, porque Paulo vai dizer algo que nós não deveríamos desmerecer. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte,
Paulo relembra que ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, o Evangelho é a razão de ser da nossa fé. E por isso ele diz: sei em quem coloquei a minha fé. E a nossa fé, sem nenhuma sombra de dúvidas, deve estar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra, palavra de vida eterna, o Evangelho. E quando todas as vezes a temos como a referência, aí nós compreenderemos a dinâmica da ressurreição, a liberdade plena das nossas relações aqui e agora. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que lhe foi confiado até ao grande dia. Que grande dia é esse, gente? A hora da nossa morte. Paradoxalmente, a hora da nossa morte é o grande dia da glória de Deus em nossa vida. Porque, confrades, Padre Teodoro tem uma frase que eu nunca vou esquecer. Quando eu visitei em janeiro de 2018 e passei o dia todo com ele. Eu não sabia que ele ia morrer no dia 17 de junho, né, de 2018. Eu não sei se depois estava de férias, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei lá, na nossa casa, com ele. E aí eu perguntei para o Padre Teodoro, porque eu percebi bastante abatido, e perguntei como é que ele se sentia, qual era a expectativa dele em relação a esse grande dia da glória de Deus em nossa vida, ou seja, a hora da nossa morte. Aí ele pegou na minha mão, bateu assim, aí disse assim: meu amigo, a morte é um instantinho só, depois só há vida. E eu nunca mais vou me esquecer disso. Porque se o parâmetro da nossa fé é nosso Senhor Jesus Cristo e sua palavra, o Evangelho, o ressurreto dentre os mortos, que nos concede o seu Espírito de vida eterna no batismo, que é a porta para todos os outros sacramentos e para a própria ressurreição. Aí esta palavra dá sentido ao nosso crer, ao exercício do nosso discipulado e do nosso apostolado. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Então, para nós cristãos, que verdadeiramente acreditamos no mistério da ressurreição e acreditamos que a palavra do Senhor é palavra de vida eterna, o grande dia da glória de Deus em nossa vida é a hora da nossa Páscoa. Porque o nosso Deus, como o Evangelho nos lembra, é o Deus dos vivos e não dos mortos. São Pedro Julião Neymar, segundo momento da nossa pregação, ele faz uma prefiguração da nossa temática, quando ele fala da milícia eucarística, chamados ao cenáculo como discípulos enviados como apóstolos. E quando ele aborda na primeira meditação
direito, reinado eucarístico. E ele fala desta milícia eucarística, a qual ele denomina de 3 exércitos, ou 3 categorias, porque os mesmos estariam servindo à realeza de Jesus Eucarístico. O primeiro, ele assim caracteriza aqueles que estão no chão da vida da missão, que ele chama batalha campal pelo mundo. Aí ele designa os pastores e os filhos, todos aqueles que abraçam o seguimento de nosso Senhor neste grande campo de batalha pela salvação do mundo. O segundo pilotão, exército, ou então discípulos apóstolos, são os missionários apostólicos, aqueles que nesta vida se colocam como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. E por fim, o terceiro pilotão, ou terceiro exército desta realeza eucarística, a terceira milícia, é aquela que está vinculada à agregação do Santíssimo Sacramento. E assim ele diz: a terceira milícia é aquela que está vinculada ao serviço de sua pessoa adorável, como sua guarda, sua corte, sua família. E aí entra de cheio a agregação do Santíssimo Sacramento. Eu não sei se a minha leitura, Padre Francisco Júnior, Padre Haroldo e Padre Christopher, ela está sendo condizente com aquilo que o nosso Pai Fundador assim prospectava. Mas essa forma dele visualizar o discipulado e o apostolado, estes enviados, missionários, apóstolos eucarísticos, ou discípulos apóstolos missionários do reinado eucarístico, na sua linguagem, no seu tempo, pode ser traduzido também e vivenciado, atualizado de diferentes formas, como por exemplo a juventude eucarística, gente, capitaneada com zelo, com amor, com alegria e vigor pelo Padre Christopher. Eu vi os últimos registros e achei oportuno o apadrinhamento e o amadrinhamento, né? Que bom! E por fim, para encerrar, São Carlos Luanga e seus 21 companheiros mártires. Ele nasce no dia 1º de janeiro de 1860. Em 1879, ele tem o primeiro contato com missionários brancos, que eram os evangelizadores que usavam, tal como o Padre Christopher e o Padre Júnior, uma batina branca para evangelizar. E eles eram chamados missionários brancos por causa da batina. E ele fica impressionado com aqueles homens que falam de um Deus que entregou seu filho por amor. Seu filho venceu a morte, ressurreto dentre os mortos, e que deixou o seu Espírito e a sua palavra de vida eterna para todo aquele que nela cresce, vivesse eternamente. E isso encantou em princípio São Carlos Luanga. Mas passou.
Em 1880, ele entra na corte do rei Muanga I. E ele entra para servir como pajem. Pajem eram rapazes escolhidos a dedo para a corte da realeza do rei Muanga, na Uganda, para servir a casa real. E eles eram devidamente adestrados, educados em diversas artes, ciências, modos de educação, para servirem ao rei e tornarem-se seus futuros embaixadores e diplomatas. E Carlos Luanga destaca-se, mas em 1884 ele conhece o chefe dos pajens, que era cristão, Padre Cristo, e catequiza Carlos Luanga. E em 1885 morre o rei Luanga I, que era tolerante em relação ao cristianismo na Uganda, e o substitui seu filho de 17 anos, Muanga II. E esse era desvairado, desequilibrado, alucinado pelo poder. E em 1885, os missionários cristãos anglicanos invadem o território da Uganda, achegando-se próximo do território da corte. O rei Muanga II achou afrontoso e mandou matar os missionários anglicanos. E o chefe dos pajens, que era a segunda pessoa abaixo do rei, o questionou de uma forma pública e notória, e classificou tal fato como um assassinato a sangue frio. Resultado: teve o mesmo fim. Foi morto, decapitado, porque ele fazia parte da realeza. E ele é morto, decapitado, no dia 28 de maio de 1885. No dia 29 de maio de 1885, Carlos Luanga, com apenas 25 anos, vai ao encontro dos missionários brancos de um padre e, às escondidas, pede para ser batizado. Ele tinha sido catequizado pelo chefe dos pajens. E ele começa na surdina, de 1885 até o dia 28 de maio de 1886, quando ele é descoberto, a catequizar os 21 pajens que vão trabalhar. Descoberto no dia 29 de maio de 1885, à madrugada, ele batiza, porque tinha aprendido dos missionários brancos que, sobre risco de morte, o batismo poderia ser administrado por um leigo, e ele batiza os 21 pajens. E o que mais se entusiasma com o batismo era o mais alegre, que tinha de 13 para 14 anos. Me faça lembrar o nome dele agora, se eu não me engano, era Rodijo, alguma coisa assim. Agora o nome não me vem bem, a memória agora falhou, né? E este menino dá um testemunho belíssimo na hora da sua morte. No dia 29 de maio de 1886, propositalmente ele coloca Carlos Luanga
E ele falava justamente da eternidade de Deus, que um dia eles iriam compreender porque eles estavam entregando suas vidas a nosso Senhor Jesus Cristo e porque eles não tinham medo da morte, porque aquele fogo iria queimar seus corpos, mas não a vida eterna que tinham recebido no ressurreto dentre os mortos. Então, todos eles morrem queimados, inclusive o garoto de 13 para 14 anos. Ora, isso aconteceu no dia 3 de junho de 1886. Poucos anos depois, o rei Muanga II é deposto, e em 1897 ele morre. E depois disso, o padre Francisco Júnior, o padre Haroldo, o padre Christopher e o povo de Deus, há uma disseminação do Evangelho e do catolicismo em Uganda de uma forma excepcional. Para encerrar a pregação, no dia 6 de junho de 1920, o Papa Bento XV o torna beato mártir com seus 20 irmãos batizados. Em 1934, 14 anos depois, o Papa Pio XI o declara padroeiro da juventude africana. E no dia 18 de outubro de 1964, em pleno Concílio Vaticano II, o saudoso Papa Paulo VI o canoniza. E foi motivo de grande júbilo para a igreja, porque justamente um dos documentos que estava sendo tratado era sobre a inauguração do Evangelho. E São Carlos Borga e seus 21 companheiros mártires deram a vida pela pessoa de Jesus Cristo, pelo Evangelho. E se nós queremos ser homens e mulheres eucarísticos, que se sintam constantemente discípulos e como apóstolos enviados ao reino eucarístico, nós não temos que ter dúvidas sobre o valor e a centralidade do Evangelho em nossa vida. Lembram das palavras de Pedro? A quem lemos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Essas palavras devem nos encantar, nos apaixonarem, nos atraírem, nos entusiasmarem, porque senão a chama do dom de Deus, o Espírito que recebemos no batismo, o mesmo Espírito que inflamou o discipulado e o apostolado de São Carlos Borga e seus companheiros mártires, parará no fogo da fogueira e não no fogo do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como o fogo que está movendo hoje e acendendo a fé na nossa vida. A palavra Santíssima Trindade veio hoje aqui por inteiro. Oxalá que nós tivéssemos mais ônibus, viu? Ainda tentamos. Mas podem ter certeza, todas as vezes que eu me coloco a serviço da missão, é por inteiro. Porque para Deus temos que entregar o quê? Tudo. Não é a parte, é o nosso todo. E só assim a gente vai sendo o quê? Discípulo. E até o final da vida, eu acho que nós ainda vamos aprender a sermos sacramentos para valer.